Olha, o secretário de Estado americano Antony Blinken alertou o Irã hoje que os Estados Unidos responderiam de forma decisiva a qualquer ataque à medida que as tensões aumentam ali na guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Vamos acompanhar um trecho com a tradução que a gente fez? Deixe-me dizer isto perante este Conselho e deixe-me dizer o que temos dito consistentemente às autoridades iranianas através de outros canais. Os Estados Unidos não procuram conflito com o Irã. Não queremos que esta guerra se amplie. Mas se o Irã ou seus representantes atacarem os Estados Unidos em qualquer lugar, não se engane. Defenderemos nosso povo, defenderemos nossa segurança de forma rápida e decisiva. Luiz Felipe Dávila, como é que você vê esse posicionamento de Antony Blinken? Ele é muito mais incisivo se a gente comparar, por exemplo, com as manifestações que foram feitas pelo Brasil. Em termos de se entrar no conflito, o Brasil menciona um pouco mais a questão humanitária. Estados Unidos dão um recado direto nesse momento ao Irã. Dá um recado direto porque já pressente que essa guerra vai expandir. E expandindo, a tentação do Irã para entrar no conflito no momento em que Israel esteja debilitado, apoiando, como nós acabamos de conversar com o Alexander, numa guerra de 3 frentes, torna-se altamente encorajador para o Irã fazer esse movimento. E o que os Estados Unidos está fazendo é deixando claro que se o Irã fizer algum movimento nesse sentido, que haverá uma retaliação pesada da parte dos Estados Unidos. Fábio Piperno, como que você analisa o posicionamento dos Estados Unidos e principalmente o aumento desse reforço que ele vem dando a Israel em estrutura para combate? Bom, primeiro que a gente tem que considerar que o apoio a Israel é uma posição histórica dos Estados Unidos. Sempre foi assim. Segundo, de fato, não é do interesse de ninguém que o Irã entre nesse conflito e muito menos do próprio Irã. O Irã até usa alguns prepostos aí como Hezbollah, como Hamas. Agora, de fato, o Irã não entra em conflitos, o Irã não ataca. O Irã, aliás, muitas vezes já foi atacado, como inclusive na guerra com o Iraque lá atrás, uma guerra bancada inclusive pelo Ocidente. Agora, é importante também lembrar que essa posição dos Estados Unidos de não se manifestar, por exemplo, em favor de um corredor humanitário, ou pelo menos de uma pausa humanitária, ela está muito longe de ser consensual e, na verdade, ela é minoritária, vide a votação no Conselho de Segurança da ONU. A votação que foi 12-1. A proposta enviada pelo Brasil recebeu 12 votos, a dos Estados Unidos só 1. E hoje, aliás, como eu disse há pouco, o Macron está lá no Oriente Médio, ele que votou com o Brasil e que também tem poder de veto no Conselho de Segurança da ONU, está lá no Oriente Médio tentando exatamente negociar uma saída política para esse confronto. Gustavo Segre, você acha que o posicionamento dos Estados Unidos gera certa tensão com os outros pares que fazem parte do Conselho de Segurança da ONU? Absolutamente, Evandro, e não somente isso. Declarações chinesas que manifestaram simpatia pela causa palestina. Claro, eles não foram tácitos de falar sobre Hamas, mas de qualquer maneira tudo isso pode prejudicar as questões diplomáticas porque começam de alguma forma a se amarrar alguns blocos de apoio moderado, apoio explícito, envio de armas, recursos ou até propriamente navios. E isso pode criar uma sensação de inestabilidade nessa região, em que qualquer isca pode sofrer algum tipo de retaliação. Inclusive, temos algumas declarações também em que começam a definir posições de políticos de vários países em relação a, por exemplo, que a ação terrorista do Hamas não justifica que o Israel, nesse confronto, tenha que colocar a vida de inocentes em risco. Então, isso, de alguma maneira, também mostra que as peças começam a se encaixar e uma coisa fica muito clara, Evandro, isso não está prevendo que essa situação de conflito vai terminar rapidamente. Gani. É muito preocupante se o Irã entrar, tem um contra-ataque dos Estados Unidos. O Irã é um país muito bem relacionado com Rússia e com China, além de ter um exército muito armado. Então, isso significaria, na prática, a possibilidade da Terceira Guerra Mundial. Não é à toa que parte da direita americana é contra a escalada do conflito. Então, ao mencionar dessa forma tão incisiva, o que Blinken está querendo posicionar ali, Gani? Talvez ele esteja escalando o conflito. Sabendo que existem
também esses opositores tão fortes quanto. Por isso que boa parte da direita americana, isso se divide lá, é muito crítica a essa posição, que não seria saudável para os Estados Unidos uma posição como essa. Os Estados Unidos já gastou 6 trilhões de dólares no Iraque e no Afeganistão. Os Estados Unidos pensa em cuidar agora dos americanos. Exatamente. Há uma pressão aí porque os Estados Unidos estão acionando mais uma vez a possibilidade de se liberar dinheiro agora para oferecer a Israel nesse outro conflito em que há o envolvimento ali das forças americanas.